dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova, boa tarde, boa noite. Já me disseram para não dar bom dia mais, tá? Então, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para quem é de madrugada. Bom, é interessante a gente entrar hoje ao vivo. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que estão dando o seu like aí, compartilhando nosso vídeo, já adianto já esse agradecimento. Também agradeço aos novos 20 inscritos em nosso canal, obrigado a você que entrou no nosso canal, seja por causa do Caminhos da Tradução, seja por causa da música popular brasileira, que nós colocamos aí quase todo dia uma música diferente, né? Vai de sertanejo ao hip hop. Eu sou aqui no nosso canal, é um canal bem diversificado. Nós ouvimos Racionais MC e também ouvimos Luiz Gonzaga. Alguém falou assim, você é do norte ou você é do sul? Eu falei, sou do Brasil, que é um continente, quase um continente, não é verdade? Também eu agradeço a cada uma que coloca aí à sua disposição para poder ouvir as nossas palavras aqui na reflexão dominicais. Antigamente era quase que diária, hoje é dominical. Infelizmente, alguns perguntam por que eu volto a repetir, infelizmente, ou melhor, felizmente, vamos falar felizmente, a palavra felizmente, em tudo da graças a Deus já diz né, a Bíblia. Então, graças a Deus estou trabalhando e infelizmente eu não tenho como gravar todos os dias. Graças a Deus estou trabalhando e infelizmente não dá para a gente fazer todos os dias aqui essa nossa conversa aqui, quase que é um rito, né, que a gente fazia aqui durante 6 anos. Temos aí mais de 300 ou 400 vídeos falando do Evangelho. A gente sempre tem esse costume de olhar para a realidade. Se você não concorda comigo, coloca aí seu comentário, eu aceito também, na boa. Obrigado a você que tem a sua presença fraterna aí, mesmo discordando do meu ponto de vista. De verdade, a gente não quer hora nenhuma, durante a nossa fala aqui, colocar, não, porque eu sei mais do que você, não, porque você sabe menos do que... Não, hora nenhuma, pelo contrário. Nós estamos aqui em construção, construindo esse espaço. Primeiro que o nosso canal não representa e nunca representou nenhum tipo de igreja, instituição, grupo pastoral, mas nós temos aí a comunhão com o movimento de cursilho de cristandade, que essa semana, teve um encontro nacional, por representante a nível nacional, a nível de Brasil. Também temos uma comunhão com o Conselho Nacional do Laicato, a nível de Brasil, a nossa presidente Sônia, também a nível de Rio de Janeiro, com o nosso presidente Antônio Félix. E a gente já vai colocar aqui embaixo para vocês, ó, aqui embaixo, a gente vai colocar o link para você se inscrever no canal do CNLB Regional Leste 1. Então é importante, você que curte o nosso canal, que se inscreveu no nosso canal, também se inscreve no canal lá do CNLB Leste 1, é muito importante para que eles possam, para que o CNLB possa continuar produzindo e também chegar aos 1000 inscritos para poder fazer lives e poder trabalhar mais em prol aí do Conselho Nacional do Laicato. Também vou colocar aqui em cima é o link para o canal, né, do CNLB, e vou colocar aqui em cima também o último vídeo do CNLB, vou colocar aqui. Também vou colocar aqui em cima daqui, você vai olhar aqui, daqui a pouco vai aparecer o canal, né, o link do último vídeo da minha irmã Valéria, lá de Brasília, irmã canisiana. Ela, semana passada, tomamos um café, semana passada junto, ela esteve no Rio de Janeiro, me acolheu lá na casa das irmãs canisianas, aqui em Nova Iguaçu. Muito obrigado às irmãs canisianas pelo carinho, pelo afeto, sempre fraterno. As irmãs consagradas em si, as freiras, sempre... Eu tenho muito carinho com essas mulheres, que são mulheres de fé, de convívio, de oração, de presença em nosso meio, seja como diz Padre Zezinho, na catequese, nas famílias, nos ensinos, também no púlpito, né, pregando, outras também no comércio. As irmãs canisianas têm uma loja em Nova Iguaçu, aqui em Nova Iguaçu, ali no Shopping Catedral. Shopping Catedral, depois paga nós pela propaganda aqui no canal. Então, as irmãs canisianas, a exemplo de todas outras irmãs que fazem um pouco de exercício de ginástica para poder sobreviver nesse tempo chamado realidade brasileira. Também a gente quer fazer memória hoje, um pouco da semana, lembrando que tivemos a votação do marco temporal. Infelizmente, o Congresso Nacional totalmente, não sei o que tem na cabeça desses nossos deputados, porque uma maioria, né, bolsonarista, uma maioria de dita de direita, que votou contra o marco temporal. Aí
atrapalhou nossa vida. Também a gente olha aí para essa semana e vê aí o presidente da Câmara falando que o governo tem que saber negociar para poder aprovar alguma coisa. Tivemos aí também a vinda do atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Eu acho que aí o Lula deu uma bola fora, chutou pro mato a bola. Poxa, tanta coisa no Brasil para a gente se preocupar. O presidente está preocupado em receber o Maduro. Não estou dizendo que não pode receber o Maduro, estou dizendo que nós temos outras coisas maiores para se preocupar. E sabemos muito bem o que representa Nicolás Maduro para a Venezuela. Eu, particularmente, acredito que na Venezuela não é uma ditadura, como alguns pregam. Ditadura. Não acredito. Mas, contudo, é um regime onde tem perseguição à imprensa, há uma perseguição em quem pensa diferente. É um modelo, por mais que alguém diga que não, é um modelo Bolsonaro de ser o modelo de Maduro. Se você discordar de mim, coloca no comentário aí que eu estou errado. Mas olha bem, você pega para olhar o modelo de Maduro, quem começou esse modelo aí do patriotismo, a Venezuela, para os venezuelanos de bem, e etc e tal, foi um ex-militar chamado Chávez. Bom, isso aí é detalhe que eu não vou ficar entrando para a gente não perder muito tempo em nosso encontro aqui. E aí você entra ainda em outros campos que eu não vou me alongar muito, até por questão do tempo. A gente entra em outros campos, por exemplo, por que cismou de trazer lá para o Brasil esse camarada? Porque para poder projetar o Brasil para o mundo. Pelo amor de Deus, né? Vamos falar sério? Projetar em quê? Formar um bloco de união. Não tem porquê. Independente daquilo que alguns estão falando por aí, não, que ele tem 15 milhões para quem prender. Por que você não vai prender o Maduro, né? Tem uns loucos aí. Sem contar um certo senador da República que foi querer fazer medição de tamanho de membro, né? Membro do ministro lá da Justiça. Bom, nós temos tanta coisa para se preocupar. Nós ainda temos caríssimo presidente Lula, caríssimos deputados, nós ainda temos 33 milhões de brasileiros lá na fila da fome. Ainda não mudou esse quadro, nós não tivemos mudança. São 6 meses de governo Lula. De verdade, o que de fato foi conquistado? Tudo bem, é verdade. Nós, brasileiros, não tivemos um presidente gritando, chamando a imprensa que não sabe como é que é entrevistar, não sabe falar. Não tivemos também nesses 6 meses tantos conflitos no sentido de o país estar isolado do mundo. Tivemos aí o Brasil, ele esteve presente a nível de mundo, se fazendo despontar como uma potência que é o Brasil. E ainda tivemos aí durante a semana a cassação do deputado federal Marcelo Crivella, o Dallagnol também, que foi cassado pela lei que ele defendia, agora não defende mais. Então, traduzindo, é uma semana meio complicada, mas iniciamos o mês de junho. O mês de junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Semana que vem, agora, na próxima quinta-feira, vamos ter a celebração do corpo e sangue do Senhor. Então se ligue, vai ter live, fica tranquilo, vai ter live falando do corpo e sangue do Senhor. Vamos fazer. Também começa a 41ª Assembleia do Conselho Nacional do Laicato. Esse ano não vou por vários motivos, graças a Deus eu estou trabalhando, então não vou poder ir. Eu gostaria muito de estar presente lá em Recife, com o povo de Deus, celebrando esse momento importante na história do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Mas infelizmente, ou felizmente, estou trabalhando, graças a Deus, obrigado Deus pelo trabalho, então não posso ir. Quem sabe ano que vem, eu pegando as férias, né, de repente, com as férias no ano que vem, eu consiga botar os meus pés na estrada e chegar até lá, na cidade onde vai ser a próxima Assembleia, que eu não sei onde vai ser ainda, mas ano que vem é outra história. Ano que vem vamos ver como é que fica a nossa caminhada junto ao Conselho Nacional do Laicato. Mas ainda olhando para algumas atividades extras, antes de entrar na nossa reflexão, nós também tivemos ontem, né, lá em Volta Redonda, eu até marquei de ir, infelizmente, teve alguns contratempos, não podia, o curso de Economia Solidária produzido pela Pastoral Operária. Parabéns à Pastoral Operária, tinha todas as condições para ir, mas de repente aconteceu um problema no carro, a gente não conseguiu chegar até lá. Mas louvado a Deus, que bom que aconteceu, teve fotos já lá no WhatsApp. Parabéns à Pastoral Operária a nível de Rio de Janeiro pela produção
deste evento. Também nós queremos recordar a todos e a todas que a festa de Corpus Christi é uma festa que é feriado. Então, quinta-feira estarei de serviço, graças a Deus, mas vamos fazer live. Você fique esperto aí. E durante a semana, por enquanto, ainda não tenho indicação de caminho da tradução. Você que está aí do outro lado, quiser indicar uma música para leitura da tradução, manda aí no comentário também, que a gente está aceitando. Parando por aqui e entrando já no Evangelho de hoje. Entrando na liturgia de hoje. Evangelho não, a liturgia de hoje. A liturgia de hoje, que é um texto de João capítulo 3, versículos 12 ao 15, não é isso? A gente fica entrando nesse contexto, a gente vai meditar nesse contexto, ou melhor, 12 a 15, não, calma aí, eu tô lendo errado aqui. Eu tô botando o óculos, que a gente fica meio cego, aí dá isso aí, ó. Na verdade, João 3, 16 ao 18, a gente tá lendo o óculos, tem que botar o óculos, não botar o óculos você lê errado. Então a gente botou o óculos aqui agora e agora tá enxergando tudo. A gente tenta não usar o óculos de vez em quando, a gente dá uma forçada aqui, mas graças a Deus a gente vai botar aqui a meditação. E João capítulo 3, versículo 16 ao 18, corrigindo aí para vocês que estão do outro lado aí não ficarem confusos. Inclusive, a gente, quando fala desse texto, é o texto onde Jesus se encontra com Nicodemos. A demais leitura, vamos corrigir aí para a gente poder meditar, né? A gente vai colocar aí no nosso blog denonato.blogspot. Então você que está aí do outro lado, entra aí, também vai estar aqui embaixo, vai estar aqui embaixo também o link para o nosso blog. Eu gostaria muito de contar com a sua presença lá em nosso blog para a gente poder fazer um trabalho legal também, para a gente continuar produzindo. Nosso projeto de escrever sobre o Evangelho continua a todo vapor, né? Porque a gente tá agora, já que não faz semanalmente, faz direito no domingo. A gente está colocando no domingo o Evangelho e estamos aí colocando para vocês. Então entra no blog denonato.blogspot é o nosso blog, e aí você pode curtir com a gente e também divulgar a palavra de Deus aí através das redes sociais, né? Use lá no seu WhatsApp, use lá no seu Instagram, no seu Facebook. A gente não tem problema de rede social, pode ser em qualquer uma, e a gente vai junto nessa vibe aí, celebrando mais um dia. E aí, olhando ainda para esse contexto do Evangelho de hoje, nós temos a primeira leitura, que é tirada lá do livro do Êxodo. A gente, quando fala no livro do Êxodo, o pessoal sempre entra no campo, lembrando sempre lá dos 10 mandamentos, aquela novela de uma certa emissora que, pelo amor de Deus, aquela novela, fala sério, né? Mas deixa quieto, não vou ficar preocupado com isso não. Êxodo capítulo 34, versículo 4b ao versículo 4b ao versículo 6, depois versículo 8 ao versículo 9. O salmo de hoje é o salmo de Daniel, capítulo 3, versículo 52 em diante. Lembrando a todos que a resposta do salmo de hoje é a seguinte: digno é o Senhor de louvor e de glória para sempre. A segunda leitura é 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11 ao 13. Ou seja, nós estamos aí lendo textos curtos para falar da Trindade. O Evangelho de João, já falei, né? Capítulo 3, versículo 16 ao 18, que narra o encontro de Jesus com o mestre Nicodemos. Bem, na semana passada, vou até tirar o óculos para o pessoal facilitar um pouco a comunicação com vocês. Semana passada, nós tivemos aí o Evangelho tirado de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20, quando Jesus fez a comunicação dizendo: olha, a gente vai precisar que vocês vá pelo mundo inteiro, quase não sai, vá pelo mundo inteiro e proclame, né, a boa nova do reino. A gente já fez uma meditação sobre esse Evangelho, o Evangelho sobre a Trindade Santa, nesse contexto. Nós olhamos lá no texto de João, do ano passado, no capítulo 16, versículo 12 ao 15. Também, por isso que eu falei capítulo 3, versículo 12 ao 15, né? Por causa disso. De verdade, a gente confundiu, misturou os textos do ano passado com o desse ano. E também tivemos já vamos colocar aí, tivemos aí um vídeo, então vai estar aqui em cima também o vídeo vai estar aqui para vocês. Só vocês prestarem atenção, o vídeo vai estar aqui em cima, um vídeo que fala do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 ao 15. Mas a gente olha claramente, como sempre, a gente vai meditar o Evangelho e vai olhar sempre no sentido do que o Evangelho quer nos falar.
Hoje é parte do encontro de Jesus com Nicodemos. O evangelista João, ele é marcado por esses momentos de encontro. O evangelista João sempre se preocupado em narrar Jesus encontrando com a samaritana, Jesus encontrando com Nicodemos, e é sempre um discurso, um espaço de construção teológica. E hoje nós tivemos claramente, quando fala da Trindade Santa, que é um mistério de Deus, e aí eu lembro de Santo Agostinho, já falei isso ano passado, mas não adianta, eu vou repetir. Deus é a referência maior, ele é o amante, ele é o amado e ele é o próprio amor. A soma de um único sentimento que é viver na unidade. O interessante é que para outros a Trindade é 3 deuses, para outras religiões, para outros grupos religiosos, para nós a Trindade é um único ser. A gente pode definir a Trindade como uma vela. Como assim, Daniel, uma vela? A vela ela é composta de 3 partes: pavio, cera e chama. A vela, quando é só pavio, ela não é vela. A vela, quando é só cera, ela não é vela. E a chama, mesmo iluminando, aquecendo, ela sem estar na vela, ela não faz parte da vela, ela não é vela. A gente olha claramente nesse sentido, querendo dizer que o pai ama profundamente o filho, e ele envolve o filho, que é o pavio, que se consome por amor, a cruz, a crucificação, e o filho, o Espírito Santo, que é o fogo que aquece, ilumina. A gente entra nesse contexto da Trindade. Sabemos que no contexto judaico-cristão, nós cristãos, quando no 325 definimos o dogma da Trindade, e quem quiser também vai estar aí no nosso texto lá no blog denonato.blogspot.com falando do dogma, e o dogma é definido lá no Concílio de Nicéia, no ano de 325. A gente, quando olha para a Trindade, mesmo alguns querendo transformar isso em paganismo, a Trindade cristã ela é bem diferente da Trindade, vamos colocar, grega, é diferente da Trindade, vamos colocar assim, romana, é diferente da Trindade egípcia e é diferente da Trindade hindu. A nossa Trindade, a Trindade do cristianismo, é uma Trindade de um único Deus. Para os muçulmanos e para os judeus, nós cristãos somos politeístas, temos mais de um Deus. Para nós cristãos, nós somos monoteístas, nós temos um único Deus, que é trino. É como eu costumo dizer, um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo, sendo o mesmo Deus. Por isso, na liturgia cristã, na liturgia católica, quando nós falamos do sentido claro do início das liturgias das missas, o presbítero, o diácono, o bispo, quem preside a liturgia sempre diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É automaticamente desaconselhável falar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo para iniciar qualquer liturgia, porque nós estamos iniciando em nome do Deus uno e trino, o Deus de amor. Para outros, a Trindade é definida como qualquer outra coisa. Aí você lembra de Santo Agostinho, não tem como falar da Trindade sem falar de Santo Agostinho, quando traz para a gente o mistério, quando ele fala, que a criança fala que é mais fácil colocar o oceano dentro de um buraco da areia do que entender o mistério da Trindade. A solenidade de hoje, que para muitos fecha o período pascal, ela nos convida a entender e a meditar o mistério de um Deus que é comunidade, um Deus que não é solidão, um Deus que não é só. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, imagem do seu Filho Jesus, e recebemos a força e a graça do Espírito Santo. Deus nosso Pai, quando envia o seu Filho para nos salvar, ele nos ajuda a entender como devemos viver a nossa liberdade. E aí eu lembro do texto lá de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, quando o autor sagrado fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, devemos permanecer não somente no amor, mas não podemos nos submeter novamente a uma escravidão, a um jugo da escravidão. Essa é a proposta de Jesus, que apresenta no sentido da vida de cada cristão. Ele prega de forma radical um Deus que nos conhece e ele, hora nenhuma, vem como julgamento. O julgamento ou condenação.
E aqui temos a definição do motivo da vinda de Jesus nesse texto de hoje. Ele veio para nos salvar, veio para nos dar a vida. E Jesus é radical nessa proposta de dar a vida um jeito tão poderoso que dá a própria vida no sentido de permitir-se o sacrifício cruento, o sacrifício da cruz. Jesus não vem como juiz. O Espírito Santo é chamado de Paráclito, que quer dizer advogado. E o Pai é o Criador, aquele que nos ama, aquele que é incapaz de deixar de nos amar. O que seria crer em Jesus? O que seria acreditar em Jesus? Na semana passada nós vimos o mandato missionário. Vamos para o mundo, vamos anunciar, vamos batizar. Crer em Jesus não é tão pouco você pegar Jesus, transformar em um rei potente. É dizer que é pessoa de Cristo, mas com um comportamento totalmente fora da realidade do Evangelho. Em nome da Trindade, em nome do Cristo, durante séculos, muitos cristãos foram para as guerras sem sentido. E hoje nós somos convidados a observar os mandamentos daquilo que Jesus falou semana passada, lá em Mateus capítulo 28, 16 a 20. Essa semana temos uma narrativa que quebra esse conceito de um Deus poderoso, vingativo, um Deus que nos quer condenado no tribunal. Crer certamente não é regular a vida do outro. A religião, como eu já disse aqui, ela serve para nos limitar, para nós nos organizarmos, para nós termos em nossas vidas uma prática de fé, não uma prática escravista, uma prática radical, uma prática que envolve, sobretudo, impor para o outro aquilo que eu tenho que viver. A gente, quando fala de Deus no contexto de amor, Deus é incapaz de deixar de amar o pecador. Sejamos, como diz Santo Agostinho, a forma de amar é amar sem medida. Algumas traduções bíblicas colocam Deus amou o mundo de tal maneira, versículo 16. Na verdade, Deus não amou o mundo de tal maneira. Ele ama de tal maneira. Talvez mesmo usando essa palavra, nos falte a noção de quanto Deus nos ama. Talvez nos falte a noção de quão nós somos amados por esse Deus que é trino. Muitas vezes, alguns cristãos envolvidos pelos seus cargos grandiosos, pelos seus ministérios de ostentação, esquecem da simplicidade do amor. Uns e outros querem invocar o Espírito Santo e falam na tal glossalia. Estive numa comunidade um tempo atrás visitando estive lá rezando. Quem que não visita a igreja? A gente reza junto. E aí, a homilia, a pregação da pregadora, do pregador, era uma pregação que falava logo, nós temos uma coisa de botar o Espírito Santo e dar ênfase ao Espírito Santo. E achamos que o Espírito Santo é a solução para todos os problemas. E aí muitas igrejas pentecostais, muitos católicos pentecostais fazem do Espírito Santo, muitas das vezes, dizendo seu Espírito Santo, alguns shows, danças, ritmos, gritos, dons de língua. Quando na verdade, muitas das vezes, o Espírito Santo de Deus é calmaria, é paciência, é sabedoria. E quando falamos na pessoa do Espírito Santo nos tomar, não é um tomar da forma que muitos querem, mas da forma que tem que ser. Santo Agostinho, na sua sabedoria, nos traz a sabedoria para sermos cristãos, seguidores de um Deus que é uno e trino. A força do Pai, a força do Espírito e a força do Filho, e esse modelo deve nos inspirar. Quando invocamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos invocando a plenitude de um Deus. Não estamos apenas invocando.
Talvez o que nos falta entender que o mistério da Trindade é um mistério que não tem como se entender. Talvez o que nos falta entender que o mistério da Trindade não é para ser explicado, não é para ser entendido. Talvez nos falte entender que devemos, a exemplo do Pai, sempre ser geradores de vida, sempre protetores da vida, e falamos do marco temporal. O Pai que criou, como diz lá no texto de Mateus, que o Pai que faz nascer o sol sobre justos e injustos, sobre bons e maus. O Pai que não faz distinção entre homens e mulheres. O Pai que nos acolhe. O Pai que protege. O Pai que cuida. Que se revela também no Filho que se entrega. Um Filho que não mede esforço para nos dar a salvação. Um Filho que não mede esforço para nos conduzir a um projeto de amor. Ano passado, quando eu fiz essa reflexão com vocês, eu coloquei aqui atrás um bocado de vídeo, de imagens passando. E esse ano eu prefiro colocar também. Semana passada fizemos com fundo, essa semana, para vocês verem a realidade. O Filho que é desnudado na cruz. O Filho que se entrega. Mas é do Filho também que no dia de Pentecostes, na tradição de João, ele sopra o Espírito Santo. O Espírito que vem habitar em nós. Não habitar por habitar. Não está em nós apenas por estar, mas está em nós para que nós sejamos melhores uns para com os outros. Não um Espírito para você falar um bocado de coisa que só você entende ou só alguém entende. E aí lembro de São Paulo Apóstolo que dizia que entre falar com 5.000 palavras em línguas, e aí desculpe eu dizer isso aqui, e falar 10 com a própria inteligência, preferia falar 10. Não é que São Paulo Apóstolo ia conter o Espírito Santo, mas que muitas das vezes nós temos pessoas que acham que é o Espírito Santo e não tem nada a ver com o Espírito Santo. E aí eu lembro que a gente às vezes coloca na conta de Deus. Deus quis assim, Deus quer assim. Deus não quer ninguém morrendo de fome. Eu falo isso sempre. Deus não quer ninguém passando no desemprego. Deus não quer pais e filhos se estranhando. Deus não quer ninguém endividado. Por isso a força do Espírito Santo vem. Por isso o Espírito Santo está em nós pelo batismo e pelo crisma. E isso deve nos ajudar a revelar um Deus profundamente amor. E aí, para aqueles que me condenam por eu não usar os catecismos da Igreja Católica, aqueles que são conhecedores, são mais católicos do que o Papa, são mais cristãos que o Cristo, eu aconselho a vocês, a todos, a lermos o número 35, o número 36, o número 164 e 122, eu esqueci de citar isso, lá do YouCat. E aí eu trago aqui para vocês para dizer que eu tenho em casa. Tenho em casa, eu tenho em casa aqui, ó. O YouCat, para você que tá aí, ó. YouCat, botar assim que aí a luz pega legal. Catecismo Jovem. Ou mesmo também aconselho a ler o número 48 do Catecismo da Igreja Católica. Também tenho também, viu? Para o pessoal que acha que eu não sou católico, eu sou sim, viu? Eu tenho o Catecismo da Igreja Católica, eu tenho o YouCat, e se você olhar para lá de cá aqui, ó, aqui eu tenho o direito canônico lá, ó. E algumas... Paro por aqui, agradeço a você pela presença, pela paciência. Peço que reze por mim, novamente, que nem ano passado. Deus nos ajude a caminhar. Peço que curta o vídeo, que divulgue. Peço a você também que, se puder, compartilhe. E aquilo, nós não estamos aqui para poder dizer para você que essa é a única forma de meditar, de contemplar e de rezar. Você pode ter outro jeito de rezar e meditar. O evangelho que nós lemos hoje, o evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 ao 18, é uma meditação que você pode também tirar a sua conclusão aí. Aqui nós não estamos hora nenhuma querendo dar para vocês uma resposta pronta daquilo que é uma reflexão nossa particular. E com tudo isso, eu quero dizer para vocês que fique com Deus, nos ajude a produzir e nos ajude a caminhar.
Eu sou o Daniel Nonato, indo pro trabalho agora, cedinho. Obrigado a vocês aí pela presença. Reze por nós, rezemos por vocês. Fique com Deus. Eu não vou dar bom dia, porque eu dei bom dia, alguém falou que não pode dar bom dia. Então, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite e boa tarde para quem é de boa tarde. Que Deus abençoe a todos nós, que sejamos felizes.